Gênesis capítulo 22. Diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguia ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Amém? Senhor meu Deus, nós oramos a Ti mais uma vez e te pedimos: manifesta neste lugar agora com esta palavra de poder, que cada um, meu Deus e meu Pai, possa dar o lugar devido para a Tua palavra, que haja reverência, que haja uma atitude, meu Deus, de fome e sede pela Tua palavra, e que ela venha com poder, com glória, com graça sobre a vida dos Teus filhos. Manifesta neste lugar agora, ó Pai, com o Teu poder, manifesta com a Tua unção, e que cada um possa ser impactado pelo poder que há na Tua palavra. Se tem alguém ansioso, se tem alguém preocupado, se tem alguém chateado por coisas que estão enfrentando no dia a dia, eu te peço, Deus, coloca agora o alívio, coloca agora a certeza de que enquanto nós estamos aqui na Tua presença, no Teu altar, Deus está cuidando de todas as coisas. Querido, depois destas coisas, nada que está na palavra de Deus é por acaso, e cada palavra que é colocada não é para apenas aumentar o volume de versos, de escritas, até porque a Bíblia já é um livro bastante extenso, mas cada ponto, cada vírgula, cada frase, há um direcionamento de Deus. E aqui essa expressão, depois dessas coisas, eu queria que você pudesse se ater a isso nessa noite. Quais coisas? O que já havia acontecido na vida de Abraão para que pudesse ser dito que essas coisas haviam se passado e coisas novas estariam acontecendo? Eu quero te falar que Abraão estava com 75 anos de idade e ele estava dentro de uma estrutura familiar. Ele estava dentro de um contexto de uma cidade que oferecia todos os recursos para que alguém pudesse viver bem. A cidade de onde Abraão partiu era uma cidade plena, havia toda a estrutura para que alguém pudesse ficar por ali. Se aventurar numa caminhada entre desertos, em uma peregrinação por um deserto, por um desconhecido,
seria loucura naqueles tempos. E foi exatamente o que Deus falou com Abraão, dando para ele duas ordens. A primeira: sai da sua terra. E assim ele o fez. Ele sai desse lugar de comodidade, de tranquilidade, e ele vai para um lugar que Deus mostraria no futuro. Eu queria que você pudesse pensar, isso não é uma atitude de fé? Depois dessa situação, Deus também dá a instrução dizendo: desvincula, né, daquele lugar, das pessoas que talvez estejam te levando por um caminho contrário ou contraditório às coisas de Deus. Porque Abraão habitava numa terra de idolatria, numa terra onde haviam vários deuses. O politeísmo era uma prática muito comum, cada um elegia o seu tipo de Deus. Havia várias crenças, mas ali agora alguma coisa estava manifestando na vida de Abraão, e ele então tem um encontro com Deus, e ele começa a crer na existência de um único Deus, e ele então começa a ser direcionado, e há uma promessa de Deus dizendo que a partir dele uma grande nação existiria no mundo, e essa nação poderia ser um instrumento, um espelho, ou melhor, um cartão de visita de Deus para que outras pessoas também pudessem ter um encontro com Deus. Esta foi a promessa feita a Abraão. Mas eu quero que você entenda uma coisa: uma promessa feita a um senhor de 75 anos de idade, a sua esposa também uma senhora, era uma situação totalmente inadequada, para não dizer impossível. E foi nesse cenário que Deus, falando com ele, ele obedece, e assim ele fez, assim ele toma a atitude, e finalmente, depois de várias situações, de vários momentos, Abraão, juntamente com a sua esposa Sara, tem um filho chamado Isaque. Então ali estava agora o cumprimento da promessa. Ali agora havia acontecido aquilo que ele havia sonhado tanto, aquilo que ele havia desejado. E realmente o nome Abraão ou Abrão significa pai exaltado, depois pai de multidões. Quer dizer, era uma coisa que já acompanhava a vida de Abraão, mas nas condições humanas ele não conseguiria. E era por isso que ele precisava ter uma experiência com Deus. Nós estamos fazendo esses projetos, e a experiência de passá-los pelo altar é que vai tornar possível a realização de cada um dos projetos em cada área das nossas vidas. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que nessa situação de milagre, porque finalmente a bênção do Senhor se manifesta de uma maneira plena. E aí nós chegamos ao termo depois dessas coisas. Aos olhos humanos, Abraão já tinha ultrapassado a barreira. Abraão já tinha conquistado aquilo que ele não conquistaria humanamente falando. Ele já era alguém totalmente abençoado. Mas aí Deus então diz: eu tenho mais coisas para fazer na vida de Abraão. É por isso que há um foco depois dessas coisas. Eu creio que Deus tem mais coisas para fazer na minha vida. Eu creio que Deus tem mais coisas para fazer na tua vida. Se você já tem recebido a bênção de Deus, e talvez na tua visão você já tem chegado em lugares maravilhosos, eu creio que Deus tem mais coisas. Depois dessas coisas, Deus pode manifestar mais milagres, mais bênçãos ainda sobre as nossas vidas. Nós contamos um resumo, mas em algum momento Abraão pensou em desistir. Um dia ele olha para o seu mordomo, e ele começa a falar com Deus: será que Deus, o descendente que o Senhor falou que me daria, não será talvez um descendente aqui do meu mordomo? Será que não é ele que vai ter filhos? Porque eu o considero como um filho adotivo. A coisa foi tão grave que em outro momento, Sara, a sua esposa, não acreditando na possibilidade da realização daquela promessa, ela propõe um negócio para o seu marido. Ela diz: olha, nós temos uma empregada, uma escrava, e você vai ter um filho com ela.
Então, ao invés de ter um filho comigo, tem um filho com a nossa empregada. Então, aquilo que passou na cabeça de Abraão, passou também na cabeça de Sara, e a coisa se tornou realidade. E aqui talvez nós podemos tirar algum aprendizado, porque muitos maridos e muitas esposas acabam expondo as suas famílias, os seus cônjuges, os seus filhos, a situações em que pode vir uma total desgraça. Quando há uma ausência de fé, quando há uma ausência da crença, da bênção de Deus, aí acabam abrindo espaço para que outro entre, para que outro venha usufruir. Era como se ela estivesse dizendo: eu não sou capaz, não vai acontecer comigo, então vai ter outro que vai entrar. E às vezes, de uma forma inconsciente, os maridos e as esposas fazem isso, porque quando deixam de cumprir o papel como esposa, como marido, quando falta o amor correspondido, quando faltam as palavras de afetividade, de repente abre espaço para que outros venham falar aquilo que é o marido que tem que falar. Há situações que a esposa tem que ofertar, oferecer dentro de uma família, abre espaço para que outros venham oferecer. Pastor, mas às vezes está faltando o amor, está faltando ali aquela paixão, mas eu creio num Deus que pode restaurar, num Deus que pode agir nessas áreas da nossa vida. Sabe, a palavra de Deus não esconde essas falhas dessas pessoas. E isso é maravilhoso, porque serve de incentivo para mim e para você, que muitas vezes nós tentamos nos qualificar para recebermos as bênçãos de Deus e colocamos um rigor muito alto. Não que nós não tenhamos um padrão de obediência a ser seguido a Deus, mas eu estou dizendo que às vezes quando falhamos, ou quando não correspondemos à altura, nós nos achamos indignos e que a bênção não é para nós. A coisa mais interessante é que nesse auê todo, a Bíblia fala que lá no deserto da Palestina, há quase 3.000 anos, aproximadamente 3.000 anos atrás, sem nenhuma condição de tecnologia, de inseminação artificial, de entendimento de genética, de qualquer outro tipo de conhecimento para que uma pessoa pudesse existir ou vir a nascer, que hoje talvez a gente tenha esses recursos. A palavra de Deus fala que esse casal foi agraciado e se tornou pai de uma criança chamada Isaac. E o nome Isaac tem um significado que significa riso. E não é porque simplesmente ela riu quando recebeu uma confirmação, quando os anjos visitaram Abraão. É porque realmente Deus colocou riso numa senhora totalmente arruinada, arrebentada, no lugar mais improvável, com o recurso mais limitado, nas condições mais precárias, num tempo muito distante do nosso. Deus coloca sorriso no coração daquela mulher. Eu creio num Deus que coloca riso na nossa boca por causa de milagres e realizações. É Deus colocando riso em situações que haveria um choro, que haveria desistência e tristeza profunda. Agora, querido, imagine a situação. Isaac cresce, mas também cresce a outra criança. A outra criança que era fruto do relacionamento extraconjugal com a escrava chamada Agar. O nome dessa criança era Ismael. Se tornou o pai do povo árabe, povo valente, um povo aguerrido. Porque havia uma promessa sobre a vida de Abraão, que a partir dele numerosa nação habitaria o mundo. Então este povo também se tornou numeroso. Agora, essas duas crianças crescendo, um mais velho do que o outro, começou a haver desentendimento, desavença, começou a haver problemas. A própria Sara, que provocou aquilo, começou a ficar incomodada, e ela agora queria que Ismael não pudesse mais conviver com Isaac. Porque, querido, se tem uma coisa que acontece com cada um de nós, é que a conta chega. Toda ação vai implicar uma reação, todo plantio vai ser seguido por colheita. Então, queridos, imagina
Ismael vai embora e Isaac fica só. Eu estou dizendo isso para entender que tudo girava em torno de Isaac. Até o irmão mais velho foi mandado embora para não mexer com Isaac. Isaac não podia ser incomodado. Olha que situação. Esse Isaac, ele não era filho único, mas virou filho único porque mandaram embora o seu irmão para ele não ser incomodado. Imagine como é que as coisas giravam em torno de Isaac. Ele era o xodó, ele era alegria, o nome era riso. A Bíblia não entra em detalhes porque ela conta em alguns versículos o que era o espaço de anos. Mas imagine a convivência. E naquela situação que Isaac era a realização. Querido, você já imaginou quando você luta uma vida inteira para conquistar algo e esse algo chega? Como que você vai valorizar? E se isso ainda é uma vida humana? Puxa vida, essa era a ação, era o posicionamento de Abraão e Sara. Era olhando para ele era o xodó. E é por isso que Deus resolve fazer outras coisas na vida de Abraão. Em algum tempo da história no futuro, a Bíblia fala que o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida e eles param ao pé do monte Sinai. Moisés vai ao monte para buscar os 10 mandamentos, a direção de Deus para o povo, para que eles pudessem agora entender como viver, como se posicionar nessa terra, porque antes eles eram escravos e agora eram livres, mas como viver com essa liberdade? A Bíblia diz que Moisés demora nessa peregrinação ao monte, gasta 40 dias. O povo ficou impaciente e começou a pensar: será que Moisés não morreu? Nós não podemos ficar sem um Deus. Eles condicionaram a existência de Deus, ou o relacionamento deles e Deus, à vida de Moisés. E Deus não quer intermediador. Só há um intermediador entre Deus e os homens que se chama Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas acontece que naqueles dias, eles então resolvem fazer um bezerro de ouro, com suas joias, com seus brincos, e eles elegem ou declaram aquele bezerro como o Deus da vida deles. Eu quero que você entenda uma coisa, que sempre a gente está colocando alguma coisa no lugar de Deus na nossa vida. Sempre nós vamos tentar ocupar, é uma coisa natural do ser humano. Uma vez que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e tem um lugar dentro de nós que foi criado pelo próprio Deus para que Deus pudesse habitar. E quando este lugar não é habitado por Deus, a gente tenta preencher com outra coisa. De repente você encontra pessoas que não colocam um Deus de uma maneira literal, mas colocam alguma coisa ocupando o lugar de Deus. Coloca o trabalho. Pessoas que se tornaram escravas do trabalho. Trabalha dia e noite e não tem tempo para outras coisas que são importantes na vida. Pessoas que colocaram dinheiro e por causa do dinheiro mentem umas para as outras. Estão dispostas até a roubar, a se tornarem corruptas, até a matar. E aí o dinheiro passa a ser o Deus. Em nome desse Deus, são capazes de fazer coisas absurdas. Tem gente que coloca sentimentos, coloca relacionamentos, talvez um sonho que tanto quer. Quem sabe Isaac não ocupou este lugar, porque Isaac era tudo que eles queriam, que eles esperavam. E eles estavam prontos até, olha, vamos mandar embora Ismael, vamos mandar embora Agar, vamos mudar tudo. Tudo vai girar em torno de Isaac agora, porque ele é o centro das nossas atenções. A Bíblia fala que Deus coloca Abraão numa prova. O texto diz: pôs Deus Abraão à prova. Diga comigo, prova. Uma prova colocada por Deus. E querido, numa prova, ou você passa ou você é reprovado. E às vezes na nossa caminhada em direção à realização das bênçãos, dos milagres, do projeto que a gente tanto quer, de repente a gente ainda não chegou no lugar de atingir o alvo.
porque estamos sendo reprovados nas provas. Mas não tem o objetivo, essas provas, de nos destruírem, mas de nos aperfeiçoar, de nos melhorar, de nos condicionar a uma estatura, a uma situação que nós venhamos a se tornar realmente pessoas que vão receber as bênçãos e não vão perdê-las jamais. Eu conheço cristãos que repreendem demônio até da rocha e dizem: é demônio, não é demônio não. Eu falo para a pessoa: é você mesmo. Você quer dar um nome para você de demônio? É você que tem que mudar com essa atitude. Tem coisas que é da esfera humana. Atitude de rebeldia, postura de caráter, posicionamento que precisa tomar. E o diabo está longe dessa história. E às vezes, para corrigir isso, querido, é só nas provas. É nas experiências que nós temos com Deus. Porque Deus tem falado, tem ensinado através da sua palavra, mas esse aprendizado não entra. Eu creio que a prova não tem poder de matar ninguém. Essa prova de Abraão veio para isso, querido. Verso 2 diz que Deus começa dando a instrução e ele diz: toma teu filho, teu único filho, agora se tornou único. Deus entendendo o que ele pensava, Deus entendendo como ele via Isaac, e Deus então fala da maneira que ele entendia, porque muitas vezes nós ficamos fazendo que não entendemos o que Deus está falando. Querido, Deus fala muito claro. E aí ele diz: toma teu filho Isaac. A coisa é interessante porque Deus até deu o nome. Eu não sei, a Bíblia não dá essas informações, mas será que Abraão não poderia ir no deserto e buscar o seu filho Ismael? Se ele foi capaz de colocá-lo para fora, ele podia voltar: olha, eu tenho que oferecer um filho para Deus, então entre Isaac e Ismael vou oferecer Ismael. Então Deus deu o nome: olha, não, eu quero é Isaac, esse mesmo. Deus sabia onde estava ali a fonte, talvez até da devoção dele. Sabe por que as coisas, talvez durante o ano que se passou, em algumas áreas que nós estabelecemos um projeto e eles não se tornaram realidade? Talvez porque em algum momento a gente se perdeu. A bênção ou esse projeto ficou até mais importante do que o próprio Deus. Queridos, era tudo o que Abraão sonhava. E aí de repente, quando ele consegue, aí Deus fala: me dá isso então que tanto você quis. E nessa hora muitos se rebelam. Muitos talvez vão murmurar ou não vão entender. Numa festa de aniversário, querido, existe lá o bolo, e normalmente há vou dizer assim, uma mágica, porque todo bolo é proporcional ao número de convidados. Eu nunca vi em uma festa de aniversário que o bolo acabasse. Por quê? Quem está ali controlando os pedaços já fez a conta, já contabilizou a quantidade de pessoas. Aí ele controla a fatia proporcionalmente ao número de pessoas. É ou não é verdade? Então, tem bolos que são mais... as fatias parecem até uma lâmina, não é tão fina. Pode saber, porque tem muita gente e o bolo está pequeno. Agora, se o bolo está maior, gente, aí aquela fatia até exagerada, né? Pode até levar para casa a marmita. Por aí vai. Mas existe uma coisa neste momento que não tem nada a ver com quem vai comer, se está com fome ou não, que é o primeiro pedaço de bolo. O primeiro pedaço de bolo, querido, quando o aniversariante dá para alguém, não é porque esse alguém está com mais fome do que outro, não é porque ele precisa matar a fome daquela pessoa em detrimento a outro, não. Tem a ver com a atitude. Quando se dá o primeiro pedaço de bolo, está honrando aquela pessoa que recebeu o pedaço de bolo. Eu quero que você entenda que diante de Deus, não é porque Deus quer ser o centro das atenções, são as nossas atitudes diante dele que vão fazer a diferença. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Quem está entendendo, diga amém. E nós vamos ver a coisa acontecendo assim. Agora, da agora para frente, nós vamos ver que Abraão,
ele não reclama, ele não murmura, ele não desvia, ele não desiste, ele não para de se relacionar com Deus de maneira nenhuma. Só que ele passa a ter somente atitude diante de Deus. Nós não vamos ver ele procurando Deus. Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Nós não vamos ver Abraão orando e esperando. Não, Deus deu uma direção e ele sai pronto para obedecer. E eu não estou fazendo apologia a coisas bizarras, de maneira nenhuma. Nós vamos ver com a conclusão da história. Eu estou te dizendo aqui num exemplo extremo de alguém que teve fé para obedecer a Deus. E eu vou te explicar o porquê que ele obedecia. Não é porque ele também estava desligado, ele era frio, de maneira nenhuma. Mas é porque ele tinha algo no seu coração que nós, quando temos, nós descansamos em Deus. Ele tinha fé e ele acreditava na misericórdia de Deus. Quando você tem isso pautado a tua vida, querido, você, mesmo que em alguns momentos pareça ilógico, ou até não pareça que faz sentido, mas você fala: agora não tem que usar a razão, eu tenho que obedecer, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. Mesmo que a carne tente inclinar para o outro lado, mesmo que o coração chame, talvez a emoção tentando dominar, talvez a razão tentando dominar, você não vai nem para um lado nem para o outro, você usa a fé. Você consegue ver de longe o lugar do teu altar e o que está acontecendo ali. Eu não estou falando de geografia, eu vou te explicar. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 17 até o 19. Olha o que a Bíblia diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, neste momento que nós estamos lendo agora, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito. Ele estava decidido. Aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ele acreditava, ele via de longe o milagre da ressurreição, ele via de longe o poder de Deus se manifestando. Querido, quem tem fé vê a manifestação do sobrenatural de uma maneira distante, ou uma maneira que talvez todo mundo tenha que estar perto para ver, mas você vê de longe porque os seus olhos são olhos de fé. Então Abraão disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Diga comigo: voltaremos para junto de vós. Ele estava dizendo: vai dois e os dois vão voltar. Ele tinha fé que se acontecesse, ele continuasse obedecendo, e essa obediência o levaria a uma situação complicada, mas Deus estava naquele negócio que podia até reverter e fazer com que Isaque ressuscitasse dentre os mortos. Eu quero que você entenda que nós não vamos fazer apologia a sacrifício de criança. Era contrário à natureza do próprio Deus. Abraão poderia ter subido reclamando, murmurando e falando: como é que Deus faz um negócio desse? Ele me tirou lá da minha terra, e lá existiam os sacrifícios a Moloque, que era um deus onde as crianças eram oferecidas para serem incineradas. Uma grande fornalha abria-se, as crianças eram colocadas. E Deus era contrário a isso. Deus, ele abomina esse tipo de prática. Por isso que a palavra moleque tem a ver com Moloque, que o moleque era a criança que era colocada como sacrifício a Moloque. Mas imagina, Abraão podia dizer: meu Deus, não estou te entendendo. Mas talvez pensando nessas coisas ele dizia: essa não é a natureza de Deus. Eu quero que você entenda que Deus não quer a nossa dor, a nossa tristeza. Às vezes os mandamentos de Deus a princípio, não dessa forma, mas para muitas pessoas que veio de uma cultura mundana, parece ser até coisas ruins, privações de muitos prazeres. Querido, confia que é o melhor de Deus. Quando você começa a andar, você vai vendo que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Abraão então, ele coloca Isaque no altar e ele amarra as pernas, as mãos de Isaque
De repente, então, Abraão prepara para fazer o sacrifício. Um anjo se manifesta. A história não acabou. E mesmo assim, Deus é poderoso até para fazer prorrogação, porque o tempo de Deus costuma ser diferente do nosso tempo. Talvez no nosso horário a gente acha que passou do tempo, mas no tempo de Deus Ele está com tudo nas mãos. Mas olha só, o anjo se manifesta e ele brada e diz: não faça isso. E o anjo diz: Deus só queria ver o teu coração. Então as provas, elas têm um objetivo que é muito mais nobre do que sacrifício, do que dor, do que sofrimento para nós. Eu quero que você entenda que altar é lugar para que o sobrenatural venha, é para que a fé seja ativada, é para que haja um novo nível de caminhada com Deus, é para que você entre num grau de experiências fantásticas, onde anjo aparece, onde cordeiro vem, onde provisão vem na tua vida e milagres acontecem de formas maravilhosas e incríveis. Em nome de Jesus, eu creio num Deus de provisão, que já providenciou todos os recursos. Agora ali, querido, o Monte Sião, aliás, o Monte Moriá, é onde está o Monte Sião, lá de Jerusalém. É onde foi colocado também, depois de muitos anos, 1500 anos depois aproximadamente, a cruz de Jesus, o monte do Gólgota. E nesse lugar foi também oferecido um sacrifício. E foi o sacrifício de Jesus. E talvez nós vamos ver ali uma identificação muito forte com a história de Abraão. Porque Abraão viu ali o seu filho, o Isaac também subiu carregando ali a própria madeira ou a lenha. E nós vamos ver esse contraponto. Isaac leva a lenha, Jesus sobe para o monte do Gólgota, também carregando uma cruz. Ali na hora, Abraão estava com Isaac até na hora do sacrifício. Mas Jesus, em algum momento, o pai teve que abandoná-lo, por causa da carga de pecado que estava sobre Jesus. A necessidade de Jesus morrer na cruz é porque o salário do pecado é a morte, e sem derramamento de sangue não haveria remissão dos nossos pecados. Então, da mesma forma como Isaac representa a minha vida e a tua, e nós iríamos morrer pelos nossos pecados, mas Deus também enviou um substituto para o nosso lugar, que é Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. O sacrifício foi feito de uma forma ou de outra, mas alguém tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Isaac desce vivo do Monte Moriá e Jesus desce morto, porque o corpo dele foi trazido e colocado no sepulcro de José de Arimateia. Toda essa experiência dessa prova de Abraão durou 3 dias. E a palavra de Deus diz que ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele vence na cruz do Calvário e traz com ele a vida eterna para cada um de nós. Querido, essa experiência do Calvário é para colocar riso no nosso coração, na nossa boca, para que possamos acreditar que um sacrifício maior foi feito, para que pudéssemos estar conectados com o Pai, com Deus, para termos a garantia de que Deus estaria conosco em todos os momentos difíceis e complicados, e que as provas, elas servem para nos aproximar de Deus, e é nessa hora que a gente tem que revelar onde está o nosso coração. Que fique muito claro que era uma prova, e Deus deixou isso descrito através dos seus mandamentos, para que os filhos, para que os seguidores de Deus jamais tivessem o tipo de atitude de violência, de fazer coisas que estão contrários à palavra de Deus, ao próprio Deus, o próprio caráter de Deus.
é simplesmente uma atitude de obediência. A história foi registrada para que servisse de inspiração e balizamento para eu e você, para que possamos também trilhar um caminho de obediência e de fé. Eu quero desafiar você nessa noite a acreditar que a tua fé em Deus vai provocar a resposta dos céus. Anjo veio, cordeiro apareceu, e naquele dia Deus fez uma declaração e confirmou, e a promessa se cumpriu na vida de Abraão, simplesmente porque ele teve fé.